Guarde seus livros de história empoeirados. Hoje, convidamos você para uma aula diferente, em que não há datas contundentes. Em vez disso, veremos alguns incidentes surpreendentes do passado, que seus professores provavelmente nunca lhe contaram. Ou por acaso você sabia que o pior inimigo de Napoleão não usava uniforme, mas tinha as orelhas e pelos enormes? Você quer saber que coisas extraordinárias aconteceram no passado? Então, fique atento e veja por si mesmo. Antes de começarmos, não se esqueça de apertar o botão de curtir e tocar o sino de notificação para ficar atualizado com nossos vídeos futuros. Além disso, fique por aqui até o final para aprender um dos fatos mais estranhos da história, que garantimos que você nunca ouviu antes. A primeira vítima da bomba. Os bombardeios aliados durante a Segunda Guerra Mundial custaram a vida de cerca de 600 mil civis alemães. Um total de cerca de 2 milhões de toneladas de bombas caíram sobre os alemães e os territórios ocupados. No entanto, a história das primeiras vítimas de bombas em Berlim é bem menos conhecida. Em 26 de agosto de 1940, aviões britânicos lançaram os primeiros artefatos explosivos sobre a capital alemã. Porém, os danos causados foram limitados, além de um prédio destruído nos arredores da cidade e 2 pessoas levemente feridas. Não houve vítimas. Bem, pelo menos nenhuma humana. De fato, um dos 9 elefantes do zoológico de Berlim morreu no ataque. Em 1944, outros 7 paquidermes morreram em ataques aéreos aliados. O único focinho em Berlim que sobreviveu à guerra foi Siam, um elefante indiano, que foi deixado por conta própria na parte restante de seu cercado. Annie Taylor. Em 24 de outubro de 1901, a professora americana Annie Taylor comemorou seu 63º aniversário. Em vez de comemorar seu dia de honra com champanhe e bolo, a ousada mulher tinha algo completamente diferente em mente. Ela queria se jogar nas cataratas do Niágara em um barril. E isso como a primeira pessoa da história. Por volta das 16 horas, o barril cheio de ar, pesado com bigorna e profissionalmente arrolhado, deveria ser entregue às águas torrenciais. Quase 20 minutos depois, a aniversariante caiu de uma altura de 53 metros e foi resgatada com vida por volta das 16h40. Milagrosamente, o barril sobreviveu ileso à queda. À primeira vista, Annie também parecia estar bem, mas ela havia sofrido um ferimento na nuca e um choque severo durante sua aventura. Pouco depois de realizar a ousada manobra, a americana ficou conhecida nacionalmente, mas a fama se esvaiu com a mesma rapidez que surgiu. Na verdade, as coisas pioraram rapidamente para Annie depois disso. Depois de muitas misérias financeiras e fracassos profissionais, ela se viu em uma casa pobre nos últimos meses de sua vida. Dia D. A invasão aliada da Normandia anunciou a queda do Império Alemão. A Operação Overlord finalmente levou ao estabelecimento de uma segunda frente no oeste, que trouxe o tão esperado alívio para o Exército Vermelho no leste. 6 de junho de 1944 ainda é comumente conhecido como Dia D, mas o que isso significa? O primeiro D representa termos carregados de patos, como o Dia da Decisão ou o Dia do Juízo Final. Bem, a declaração oficial do Museu da Guerra Imperial Britânica mostra que a designação é muito menos espetacular. Portanto, é apenas um termo militar geral para o dia em que um exercício ou operação está programado para começar. O D não tem nenhum significado especial e pode ser substituído por qualquer letra. A carta serve apenas para criar um ponto de referência temporal, a partir do qual todos os outros dados podem ser calculados. A Vingança dos Coelhos. Em 1807, Napoleão estava no auge de seu poder. Durante a Quarta Guerra de Coalizão, as tropas francesas conseguiram colocar a Prússia e a Rússia de joelhos, que então se tornaram aliados relutantes. Para comemorar devidamente esse estrondo político-militar e se aconchegar adequadamente, o Marechal Louis-Alexandre Berthier decidiu convidar o poderoso imperador dos franceses para uma caça ao coelho. Por esta razão, Berthier trouxe milhares de coelhos de orelhas compridas. Mas quando a caça às pequenas vítimas estava prestes a começar, a maré mudou. Em vez de fugir, os coelhos soltos atacaram Napoleão e seus companheiros. Diante de cerca de 3.000 agressores, os homens não sabiam o que fazer e entraram em pânico.
Eles então começaram a repelir o exército saltitante com chicotes, paus e seus rifles. Napoleão até disparou alguns tiros. Depois que mais e mais animais morderam as calças e a jaqueta do imperador, o célebre general não teve outra escolha a não ser recuar em uma carruagem. A história diz que Napoleão então jogou o último dos coelhos pela janela. Segundo a história, Berthier havia recebido animais domesticados de um criador. Quando viram as pessoas em campo aberto, correram para elas, esperando serem alimentadas, em vez de espanar cenouras deliciosas. No entanto, os atacantes fofos obtiveram o que é provavelmente a vitória militar mais curiosa da história. A Imperatriz e o Macaco. Falando em Napoleão, sua esposa Joséphine de Beauharnais também relembrou um passado animal. A imperatriz estava particularmente interessada em contemporâneos exóticos, como cisnes negros, emas ou cangurus. Seu animal favorito, porém, era Rose, uma jovem orangotango fêmea. Na verdade, é dito que o macaco era tão educado que lhe permitiam jantar com Joséphine e até dividir a cama com ela. Mas apesar de todos esses privilégios e carinhos, Rose não lidou bem com a vida na corte e morreu após apenas 5 meses de cativeiro. O faraó alienígena. Quando o antigo faraó egípcio Akhenaton chegou ao poder, seu povo foi confrontado com convulsões de longo alcance. Assim, o rei forçou seus súditos a renunciar às antigas divindades e, doravante, apenas adorar o deus Sol Aton. Nascido como Amenófis IV, Akhenaton finalmente deu a si mesmo seu nome mundialmente famoso e dedicou a nova capital Akiaton ao agora mais poderoso de todos os deuses. É dito que sua aparência não foi menos intrigante do que a bizarra mudança do governante nas normas culturais. Uma olhada nas estátuas milenares do faraó nos leva a supor que Akhenaton não parecia um ser humano convencional. Assim, o rei era frequentemente retratado com uma cabeça pontuda e estranhamente grande, olhos amendoados desproporcionalmente grandes e membros estranhamente finos. Mas o que era a aparência bizarra do governante? Por um lado, isso pode ser devido ao fato de que a arte egípcia também sofreu mudanças radicais durante o reinado de Akhenaton. Enquanto as obras anteriores eram mais idealizadoras, as representações agora produzidas pareciam quase caricaturas exageradas. Além disso, no entanto, também é repetidamente assumido que Akhenaton realmente sofria de um distúrbio hormonal que mudou visivelmente sua aparência. Em detalhes, isso poderia ter sido a cromegalia, que está associada a um excesso crônico de hormônios de crescimento. Como parte desse quadro clínico, as partes do corpo conhecidas como acra, como mãos e pés, mas também orelhas, nariz e queixo, assumem dimensões inusitadamente grandes. Pré-astronautas obstinados, no entanto, têm uma explicação pronta, muito menos terrena, a esse respeito. Essa paraciência é baseada na suposição de que os antigos mantinham uma troca ativa com visitantes extraterrestres. A história de Akhenaton leva essa teoria já controversa ainda mais longe. É dito que o antigo faraó egípcio era descendente de um alienígena. Quais são seus pensamentos sobre essa tese quase inacreditável? Conte-nos nos comentários. A loteria do bebê. O que os operadores de um orfanato parisiense fazem quando ficam sem dinheiro? Isso mesmo, eles realizam um sorteio, onde o ganhador sortudo pode ganhar um bebê vivo. O que hoje nos faz balançar a cabeça tornou-se realidade em 1911 e com total aprovação das autoridades. Veja bem, afinal, o orfanato verificou a adequação dos pais vencedores antes de receberem seu prêmio bizarro. Os rendimentos foram então divididos entre várias instituições de caridade. Tsutomu Yamaguchi. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, a destrutividade do homem atingiu uma nova dimensão. Como se sabe, esses foram os dias em que as bombas atômicas dos Estados Unidos caíram sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Cerca de 100 mil pessoas morreram instantaneamente como resultado das explosões, quase todas civis e trabalhadores forçados. No final de 1945, os efeitos de longo prazo do ataque ceifaram outras 130 mil vidas, com inúmeras outras a seguir nos anos seguintes. O japonês Tsutomu Yamaguchi foi uma das menos de 200 pessoas conhecidas que sobreviveram aos 2 bombardeios atômicos. O inacreditável é que em ambos os casos, o então jovem de 29 anos estava a apenas 3 quilômetros do local da explosão. Quando a bomba caiu sobre Hiroshima,
ele estava saindo de um bonde. Em Nagasaki, ele estava no escritório de seu superior. Nas duas vezes, os japoneses sobreviveram aos ferimentos e à alta exposição à radiação e, por fim, viveram até os 93 anos. Guerra Britânica-Zanzibar. É 27 de agosto de 1896, às 9 horas da manhã, horário local, quando a Guerra Britânica-Zanzibar estoura. E apenas 38 minutos depois, a guerra foi interrompida, o que significa que a batalha daquela época ainda é considerada a guerra mais curta da história mundial. Pouco antes, o sultão de Zanzibar havia morrido misteriosamente, e os mestres coloniais britânicos suspeitaram de uma conspiração com participação alemã. O novo sultão, Charles Dibby Bargash, nem pensou em atender ao pedido britânico e abdicar. Em vez disso, em apenas 2 dias, ele mobilizou um exército de 2.800 homens, que estacionou ao longo da orla marítima, ao redor do palácio. Quando Charles deixou passar o ultimato britânico, eles começaram a atirar a bordo de seus navios de guerra, com todas as armas, após o que a área do palácio foi conquistada em um ataque surpresa. Quando as tropas do sultão tiveram que lamentar 500 mortos e feridos, apenas um soldado ficou ferido do lado britânico. Funeral bizarro. Em 1838, o general e político mexicano Antônio Lopes de Santa Anna sofreu uma perda terrível. A vítima, sua perna. Consequentemente, a perna não pôde mais ser salva após o impacto de uma bala de canhão. Então, o que o mexicano fez com a parte do corpo amputada? Isso mesmo, ele a enterrou com todas as honras militares. Mais tarde, porém, a perna esquerda seria desenterrada pelos manifestantes e arrastada pelas ruas. Sempre que Antônio aparecia em público, ele orgulhosamente exibia sua prótese como um sinal de sacrifício por seu país. Um incidente em 1847 mostra que sua própria vida era mais importante para ele do que um objeto de madeira. Na ocasião, as tropas mexicanas foram surpreendidas por uma unidade de Illinois. Antônio então montou em seu cavalo o mais rápido que pôde, deixando sua icônica prótese para trás. Ainda hoje, a prestigiosa perna artificial é exibida em um museu em Springfield. Um pequeno fato divertido no final: Santa Anna foi chefe de Estado do México 11 vezes e foi banido para a prisão perpétua 5 vezes. A guerra mais longa da história. A guerra entre a Holanda e as Ilhas Britânicas de Scilly durou incríveis 335 anos. O curioso, em todo esse tempo nenhuma pessoa foi morta, nem um tiro foi disparado. Se a guerra ocorreu do ponto de vista do direito internacional, não foi esclarecido de forma conclusiva. Se reconhecida, no entanto, esta seria a guerra mais longa e sangrenta da história. Em 1651, os holandeses exigiram pesadas reparações dos britânicos nas Ilhas Scilly por navios e cargas perdidas. Como o pedido foi rejeitado, o almirante holandês Tromp declarou guerra aos Cylonians. Pouco tempo depois, as duas partes em conflito conseguiram chegar a um acordo, mas os holandeses se esqueceram de reverter a declaração de guerra. Isso só aconteceu em 17 de abril de 1986 e, portanto, exatamente 335 anos depois que a guerra estourou. Embora a guerra possa ter terminado há algum tempo, ainda é surpreendente ver que os dois países simplesmente se esqueceram de resolver suas diferenças de uma vez por todas. Figura de Nampa. Se você acredita em uma história um tanto controversa, alguns trabalhadores da construção civil descobriram uma pequena figura com menos de 5 centímetros de altura, enquanto construíam um poço em 1889. Estima-se que a profundidade da descoberta da pequena boneca tenha sido de cerca de 90 metros. O objeto foi feito de argila cozida e, com sua forma de filigrana, não deixou dúvidas de que foi feito por mãos humanas. O inacreditável é que a figura, descoberta na cidade de Nampa, Idaho, não deveria ter existido. Na verdade, o objeto estava preso a uma camada de rocha profunda, cuja idade foi estimada em 2 milhões de anos. Como é sabido, não havia ninguém naquela época. Então, isso é potencialmente uma prova de viagem no tempo, o trabalho de uma civilização extraterrestre, ou apenas uma farsa descarada? O que você acha do personagem Nampa? Até agora, ninguém foi capaz de explicar essa estranha descoberta. Algumas pessoas sugeriram que a figura é uma fraude e foi colocada lá muitos anos depois, mas não sabemos ao certo. Afinal, como algo assim poderia simplesmente ter sido colocado lá, quando exigia um maquinário muito pesado para cavar a uma profundidade tão incrível?
A verdade é que talvez nunca saibamos. Isso nos leva ao fim de nossa pequena lição de história. Que informação era nova para você e o que mais o surpreendeu? Deixe seu comentário contando sua opinião. Por favor, dê um like no vídeo. E assine se quiser saber mais sobre os incidentes mais estranhos do passado em breve. É isso. Obrigado por assistir e até a próxima.